Boa noite, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje vamos continuar a leitura da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Ela dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Falando no artigo 11, ele fala sobre a obrigatoriedade de inscrição na Previdência Social. E aqui fala que o grupo familiar pode utilizar os empregados contratados pelo prazo indeterminado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, no máximo de 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou ainda por tempo equivalente em hora de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Outorga por meio de contrato escrito de parceria, ameação ou comodato de até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem por não mais de 120 dias ao ano. Participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista, a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Utilização pelo próprio grupo familiar na exploração de atividade, processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Incidência do imposto sobre produtos industrializados IPI sobre o produto das atividades envolvidas nos termos do parágrafo 12. Parágrafo 9. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar, instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 8º deste artigo. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, observado disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 91. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural instituída exclusivamente por segurados especiais, observado o parágrafo 13 do artigo 12. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso do parágrafo 8º desse artigo. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, pode ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria, a contar do primeiro dia do mês em que deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput desse artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 8º deste artigo. E enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, e salvado o disposto no parágrafo 3º, 5º, 7º e 8º, parágrafo 9º e parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. Então aqui, ele não pode acumular duas previdências, tá? Se ele está no regime geral de previdência social, ele não pode ir no regime próprio de previdência e não pode acumular um com a outra, né? Só uma que pode ganhar. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas no parágrafo 12. Contar no primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de filiação de terceiro na exploração de atividade, se refere ao parágrafo 7 desse artigo.
Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do parágrafo 9º deste artigo. Dias de hospedagem que se refere ao inciso 2º do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício da sua atividade rural, na forma do inciso 7º do caput e do parágrafo 1º. A pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sede-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele que eles desenvolvam suas atividades. O servidor civil, artigo 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Caso o servidor ou militar venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Caso o servidor ou militar amparados por regime próprio de previdência social sejam requisitos por condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluídos nas disposições do artigo 11. É facultativo, você pode começar a contribuir com 14 anos. Artigo 14. Consideram-se empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbano-rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos de entidades da administração pública, direta e indireta fundacional. Empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equipara sua empresa para o efeito desta lei o contribuinte individual, a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática, repartição